Para entrar nesse assunto, Cupinchas, que é o seguinte, é um assunto impróprio, para maiores de 18 anos. Sério, é assunto impróprio, tá? E é o seguinte, talvez eu tenha que deixar não listada essa live. Depois de rodar ela, talvez eu tenha que deixar ela não listada e mandar por link por vários motivos. Já que o assunto hoje é educação sexual no período Kamakura. O período Kamakura agora me fugiu, começou em 1185 até 1330 e pico, se não me engano. É essa época até pouquinho do século XX, tá? E entende? Tchaca-tchaca na buchaca. Legal? Para vocês entrarem no tema, Cupinchas, no assunto, vocês terem uma ideia, uma noção de como esse assunto é popular no Japão, ainda é popular no Japão, apesar de haver poucos artigos e pouco material visual no Japão, ele é muito conhecido tradicionalmente. O termo é muito conhecido. Esse Yobai que está escrito aí no título da live. E ao mesmo tempo, na hora de traduzirem, se perde na tradução. Confiram aqui, ó. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, episódio 30. Soldado. Tem uma pequena cena com o Raina, né? Yumiru. E a Yumiru. Yobai ka? Repetição. Nanda yo Raina. Cupinchas, eu nem vi o que colocaram na legenda, sabe? Me chega a dar um treco. Eu sei que não traduziram literalmente ao pé da letra o que é esse Yobai-ka que a Yumiru fala pro Raina. Bom, a situação, vocês viram ali, ela deve ter dito que está se sentindo sozinho, ou alguma tradução do gênero. Só que ela usa o termo Yobai nessa situação. Afinal, o anime ele originalmente é japonês, entende? Então usaram palavras japonesas para descrever algumas situações. Yobai, se arrastar de noite, é o termo. Tá? Bom, lá no período Kamakura, 1185, 1300 e pico, foi institucionalizada uma prática que já era mais ou menos levada a cabo, só que não era registrada muito bem. E essa prática foi se arrastando, chegando até o século XX. Foi bastante combatida, foi bastante reprimida, principalmente no século XIX, durante a Era Meiji, mas sobreviveu até mais ou menos a década de 1920, por aí do século XX. 1920, 1919 ainda tinha uma que outra escola no Japão praticando o Yobai. Se arrastar de noite. Algumas aldeias praticando o Yobai. O que é esse Yobai que eu estou falando, Cupinchas? Cara, é complicado, porque eu não quero que a quinta série, sabe, invada aqui o meu chat. É um assunto um pouco constrangedor. Esse aqui, na prática, é o Yobai, Cupinchas. Um homem, um rapaz. Sorte que minha webcam ficou em cima dela, ela tá pelada. Se arrastando de noite, se aproximando da menina, da moça, da mulher, da viúva e, inclusive, mulheres casadas. E é para isso mesmo que eu estou pensando. Cupinchas, era uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Uma iniciação ritualística japonesa que foi levada a cabo em praticamente todo o Japão antigo, até o século XX, onde homens se acasalavam, tchaca-tchaca na buchaca, com mulheres à noite. E com finalidades ritualísticas, cerimoniais, de gravidez, é claro, e até de casamentos. E, claro, variava de local para local.
Cara, é bastante constrangedor falar dessas coisas, ainda mais. Mas enfim. O que acontecia? Vamos imaginar uma aldeia qualquer no Japão antigo. Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando, né? Vocês estão gostando, adorando isso, né? Safadinhos. Bom, qualquer coisa eu volto a rodar o vídeo. Mas é o seguinte. No Japão antigo, Kupenchas, havia uma falta, em certos momentos da história, de pessoas, na verdade, de guerreiros para as guerras e pessoas para plantar. É assim que promoviam certos festivais, certos rituais de namoros, encontros, casamentos e acasalamento. Assim que a prática variava de aldeia para aldeia, de lugar para lugar. Mas vamos, por exemplo, pegar uma aldeia onde os jovens daquela aldeia, durante a noite, visitavam, se arrastando pela noite, a casa das mocinhas para exatamente, entende? Tudo no mais completo silêncio, entendeu? É claro, se ela deixasse, viu? Tinha isso também. Isso era parelho, viu? Se a mulher deixasse, eles passavam a noite juntos. Se ela engravidasse, casamento. Mesmo se não engravidasse, já era meio caminho andado para casar ou não casar. Isso é um exemplo, viu? Haviam outros exemplos nesse mesmo período de tempo, nesses séculos todo, onde só as viúvas podiam receber os homens nessas condições, de noite. E esses homens podiam ser homens solteiros, podiam ser homens de meia idade e principalmente podiam ser homens de 14, 15, 16 anos de idade. Prática levada a cabo só em algumas aldeias. Só as viúvas podiam receber o Yobai, de noite e madrugada. O mais comum, não digo mais comum, mas o mais notório foram as escolas, que, como eu disse, até o século XX, ali por 1909, 1910, houve uma grande repressão e finalmente jogaram para debaixo dos panos e terminaram com a prática. Mas nessa época, o Yobai era levado a cabo em escolas, sabe, quase que por todo o Japão. Ainda, pelo menos em algumas localidades no Japão. Imagine que eu penso uma escola lá no meio do campo, perto das montanhas, de meninos, de rapazes, internato. E aqui uma outra escola, tipo escola das freiras, internato de mulheres, de meninas. Um dado momento do ano, primavera, os homens, os garotos, começavam a se arrastar pela noite igual cobra, igual serpente, porque não podiam ser pegos. Se pegasse, dava até cadeia, entende? Então era bem sorrateiro mesmo. E aqueles 20, 40, 80 jovens tentavam se esgueirar até o dormitório das meninas, fortemente guardado pelas professoras, guardiãs daquela escola. E é o seguinte, Cupim, aqui um detalhe muito importante que até estava comentando com os amigos, sabe, lá no Facebook da vida, é que é o seguinte, sobre o Yobai, vocês vão encontrar em inglês na própria Wikipédia. Tem um texto ali na Wikipédia. Então, não é de todo, sabe, completamente alheio a nós esse assunto, esse tema. Yobai tá aqui, ó. Tem pelo menos só que descrição ali na Wikipédia. Só que isso aqui já é bastante, viu? Só que não tem os detalhes. E aí que entra o Rusvalino Medrado falando os detalhes sórdidos do Yobai. E aí é difícil de explicar. Quem é que eu pego para exemplo? Vou pegar o Jorge do Batuque. E aí, Jorjão? Jorge do Batuque como exemplo. Vou pegar o Rusvalino Medrado como exemplo. E vamos colocar, para dar o exemplo dos detalhes, tá? Ok, Belucci Bernardino. Tá? Digamos que, certo, o Belucci Bernardino está afim da Rusvalina Medrado aqui, que sou eu. É para não pegar mal, viu? Depois eu ter problemas, então. Digamos que eu sou uma menininha de 15 anos no Japão antigo. Certo? Estou lá, deitadinho na minha caminha, no meu dormitório, junto com minhas amiguinhas, certo? Com minhas alunas, certo? Os dormitórios cabiam até 12 alunas por dormitório, futon no chão, futon acolchoado no chão, enfim, chão de tatame, certo? E aí eu tô lá, certo? Só que antes, certo? O Belucci Bernardino e eu já tínhamos, sabe, lançado olhares na sala de aula. O Belucci estava afim de mim, o Belucci também, naquela timidez dele, sabe, mandou até uma cartinha para mim, dizendo que me amava. Eu mandei uma cartinha pra ele. Que bonitinho, né? Os garotinhos de 15 anos, sabe? Fazendo juras de amor e tal. E a Rusvalina aqui toda sonhadora, sonhando, dormindo. Só que eis que à meia-noite,
um pé de pano chamado Jorge do Batuque, que ele é um ano mais velho que o Belucci Bernardino, 17 anos. Ele se arrasta até o dormitório com uma renca de moleque. Certo? Falando que é tipo, os que conseguiram adentrar esse dormitório de meninas são dos 80 que eu falei antes, uns 10 ou 15. Só que aí que entra as regras na maioria dos últimos Iobai. Apenas 3 meninos pegavam 3 meninas. Ninguém mais, o resto fica chupando o dedo. E aí que o Jorge do Batuque pega a Rusvalina e o Bernardino, certo? O Belucci, Bernardino, fica chupando o dedo. Praticamente na frente do Belucci. Pense numa mágoa, cupinchas. Pense, só imaginem os dois se prometendo, fazendo juras de amor. E o Jorge do Batuque lá. Pense numa mágoa tremenda. Esses são os detalhes, cupinchas, que não se encontram em Wikipédia. Os últimos Iobais, eles eram levados a cabo nesses termos. Somente 3. Isso eram os alunos meninos que fechavam esse acordo. Somente 3, porque senão também dava muito na vista. Não era uma bacanal, uma orgia também, não era uma gritaria, viu? Pelo contrário, era muito silencioso. Então os meninos entravam no dormitório das meninas, e eram só 3, os outros ficavam fazendo guarda. Esses 3, quem eram? Eram os primeiros a chegar, eram os de mais idade, portanto eram os senpais e os kohais, ou seja, os de cima e os de baixo. Os de cima pegavam as meninas. E em ocasiões surgiam essas situações de bastante mágoa, sabe? Bastante terríveis. Do Jorge do Batuque pegar a Rusvalina e o Belucci Bernardino ficar chupando o dedo. Né? Esse, cupinchas, é o quadro geral, né, cupinchas? Então é isso. E agora vem os detalhes do making off desse videozinho aqui que eu rodei para vocês. Vocês conseguiram compreender, né, cupinchas? Conseguiram compreender que era um ritual de acasalamento, de namoro, de casamento, porque aí se a menina engravidasse, virava casamento, se ela aceitasse, virava casamento, se ela falasse, exigisse, virava casamento, às vezes até o rapaz queria se casar, e assim por diante. As famílias, no geral, sabiam, viu? Elas sabiam, mas faziam vista grossa. Enfim, né? Tem uma conotação, desculpe o termo, né? Uma conotação indígena, ritualística. Abração, viu? Já pensou? E aí que tá, né? As meninas aqui na live devem estar escandalizadas, porque em ocasiões era o rapaz que elas não queriam, não gostavam. Só que tem um detalhe importante, viu? A maioria esmagadora das vezes, elas tinham o direito de aceitar ou não. Se ela começasse um escândalo ali, é lógico que tudo ia pro brejo. Então as garotas tinham o direito de escolher. Não quero. O que também não quer dizer muita coisa, né, gente? Gente, estou falando de homem forte, musculoso, menina magrinha, né? Entende? A força da situação. É um absurdo isso aí, cara. Nossa, são umas práticas absurdas. E no século XIX foi bastante reprimido e foi bastante silenciado. Os jornais não comentavam, entende? Começaram a abafar pela própria informação em si. Não faziam mais estardalhaço. Tudo era bem fechadinho, escondidinho, silenciado. E finalmente, ali por 1920... com muita perseguição, finalmente acabou o Iobai. Outras práticas foram mantidas, como o Miai. E aí sim, é super soft. Os casais se encontram, meninas, moças, maridos, homens e mulheres. Eles trocam informações, trocam chá e aí namoram, os Miais, né? Os encontros com intenção de casamento. O Miai até hoje ainda é praticado no Japão, o Miai. O encontro com, com pretensões de namoro. Belucci Bernardino. Essas coisas, sabe, que tu vê que pessoal, até o Wiki, cara, que ela é respeitável, o pessoal não traduz, cara, não traduz os detalhezinhos de uma prática dessa, né, tão interessante. Entende? É muito trabalho, é muita pesquisa. Vocês viram, é conhecimento underground. Mas o pessoal quer porque quer. Os meia fase é difícil, Joel. Velho. Não, chega. Belucci Bernardino foi o exemplo, viu? Belucci Bernardino. Tu quase me... Entende? Quase que tu fez um... Como é que é? Matsu no Rapa. A folha de pinheiro comigo.
Folha de pinheiro. Sabe como é a folha de pinheiro, né? É uma posição japonesa, folha de pinheiro. Até depois eu vou colocar no título, folha de pinheiro. É uma posição do Kama Sutra japonês. E vamos parar, a gente tá ficando constrangedor. Mas enfim, Belucci Bernardino. Perdeu, hein? Perdeu, Playboy. O Jorge do Batuque. Teve muita morte nesse período? Era, né? Ou eles tinham que aceitar a traição? Complicado, viu? Bastante complicado, porque cada caso é um caso, tá? Houve momentos na história do Japão em que... e regiões, viu? Épocas e regiões, aldeias, praticamente. Vamos resumir a aldeias. Uma cidadezinha, uma aldeiazinha lá no meio das montanhas. Haviam práticas do marido emprestar à esposa. Raro, mas teve no Japão. Mais comum nos esquimós. O chamado tsumagashi, que tem o termo em japonês, chegou a ser levado a cabo no Japão. O marido empresta a esposa por hospitalidade ao visitante. Chegou a acontecer isso. Mas é bem restrito, bem pouco no Japão. O fato é, Kupenchas, que a nossa noção ocidental, a nossa noção brasileira de traição, a nossa noção brasileira a respeito do sexo, ele é muito influenciado pela igreja, pelo puritanismo religioso, e cristão e católico. Não pode tocar, não pode fazer, não pode olhar, tudo é pecado. Japão não é bem assim. É lógico que havia um tabu, sempre houve tabu, sempre houve certo comedimento, certo, como se diz, cuidado, mas a forma de encarar é diferente, sempre foi diferente. Só que do século XVI, 1543, com a chegada dos portugueses no Japão, e mais tarde, com a introdução do cristianismo, essa visão começou aos poucos mudar, culminando finalmente com o século XIX, 1867, a entrada do Imperador Meiji e todo o ocidentalismo no Japão. Com o ocidentalismo, aí sim, muitas dessas práticas consideradas pelos europeus como bárbaras foram extintas na marra. Entende? Então, o conceito de traição não era sempre o mesmo no Japão. Houve momentos em que o marido traído matava a mulher igualzinho aqui. Houve momentos em que o marido traído se matava. Houve momentos em que o marido traído matava toda a família, com as crianças e tudo. O Shinju. Entende? Houve momentos em que o marido traído simplesmente mandava a mulher embora. Houve momentos também, que é mais para hoje em dia, ainda principalmente hoje em dia, que simplesmente de boa a mulher, vai fundo, traz dinheiro. Casos e casos, né? Que eu penso, épocas e épocas. Não dá para generalizar tudo como um único padrão. Mas eu digo que a forma é diferente, viu, de enxergar as coisas. Dizem que ainda existe em algumas localidades na China e Tailândia, como tu está mencionando, viu? Onde tem um quartinho só para isso, tá certo? Inclusive envolve a emancipação daquela moça em algumas aldeias lá da China. Pouquíssimas aldeias ainda, viu? Onde, por exemplo, existe uma aldeia na China onde a menina, quando ela completa 12 anos de idade, ela passa por um ritual, colocam ela, sabe, começam a vestir, as mulheres da vila começam a vestir ela ricamente, colocam ela com um pé em cima de uma saca de arroz e o outro pé em cima de um porco defumado, símbolos de fartura e prosperidade, terminam de vestir ela ricamente e depois dão de beber álcool, que é saquê, vinho de arroz, para essa menina, e entregam a ela uma chave. A chave é amarrada e colocada no pescoço dessa menina de 12 anos. A partir desse momento, ela é emancipada pelas mulheres dessa aldeia. Ela tem total liberdade de namorar, casar, fazer o que quiser com qualquer homem, com o homem que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Se vai casar, se vai ter filho, se não vai casar, problema dela. A única coisa que as mulheres pedem é a discrição. Não pode todo mundo ficar sabendo o que está acontecendo ou com quem está acontecendo. Pode, em um certo momento, rolar quase um casamento, mas elas geralmente não casam, não conseguem botar o marido para dentro de casa. Enfim, culturas, né, que eu penso? São culturas, sabe, de uma aldeia onde as mulheres é que mandam. Os homens não fazem nada. A propósito, viu? Essa é um dos lados B do Japão. O Yobai é o mais famoso, o mais conhecido, tanto que tem uma entradinha na Wikipedia, como mostrei para vocês, em inglês. Ou seja, se conhece um pouquinho dessas práticas antigas. No entanto, não é a única. Houve outras práticas lá do B do Japão envolvendo essa área sexual bastante interessante. O pessoal aqui no chat mesmo vai notar que o meu público é de ouro. Vocês, meus amigos.
é de ouro, é gente educada, é gente cabeça, entende? Gosta de coisa diferente, não é repetitivo, entende? É um pessoal, né? Gente boa pra caramba. O público é de ouro. Não, Pé de Pano sim, Pé de Pano era o nome do cavalo do Pica-Pau. Só que o Carlos Massa, vulgo Ratinho, durante a década de 90, ele falava que o Pé de Pano é aquele cara que, tipo, um Rusmé 2.0. E é pé por pé assim, sabe? Chegava na janela, chegava assim. Fulana, maledite, maledite. Sai daqui, Rusmé, marido tá aqui. Aí eu me perguntava e ia pra casa da outra, bater na outra janela, pé de pano. Tem que ir devagarinho, de pezinho. Não, eu não sou pé de pano não, viu? Não sou não. Eu fui, mas não sou não.